Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: evolução material e evolução espiritual. Então olha, quando nós somos pequenos, crianças ou adolescentes, né, até motivados pelo meio que a gente vive, né, em casa principalmente, né, nós temos uma série de sonhos a serem realizados no decorrer da vida. Então, chegado aos 50 anos, você vai ver o que você conseguiu, né, adquirir no decorrer da sua vida. Então, é normal as pessoas, nós vivemos, que nem eu costumo dizer, o plano de referência nosso é o plano material, né? Então nós temos uma série de sonhos, o que é natural, né? Todo mundo quer ter casa própria, carro, ter uma carreira profissional, casar, ter filhos, enfim, né? Tá certo? E muitas coisas, porque, que nem eu digo, né? O nosso plano de referência é aqui o plano material, tá certo? É importante isso daí. Agora, a vida é uma luta constante, né? Tá certo? O termômetro disso tudo é quando você passa dos 50 anos, né? Pra ver o que você conseguiu, né? Então, olha, para muitas pessoas, chega um ponto que não há mais expectativas pessoais e profissionais. Então, dificilmente alguém consegue melhorar a vida nesta fase. Então, olha, você tem que esperar o tempo passar. Então, olha, muito dificilmente, não vou dizer que é impossível, mas muito dificilmente uma pessoa depois de 50 anos consegue mudar de carreira ou virar o jogo. Assim, para melhor, né? Tá? Então, olha, você vai usufruir aquilo que conseguiu na vida. Se é que conseguiu adquirir algum bem material mais significativo, como uma casa própria, por exemplo, né? Então a pessoa vai viver daquilo que ela conseguiu, né? Tá certo? Às vezes a vida foi tão tumultuada que não conseguiu nada e ainda vive de favor dos outros. Então aqueles que conseguiram sobreviver, né? Porque muita gente morre na metade do caminho. Então, quem conseguiu sobreviver, tem gente que não conseguiu nada na vida, ainda mora de favor dos outros, ou mora na rua, ou no asilo, ou tá largado por aí. Então, é uma detonação, né? Tá certo? Então, olha, é que nem eu digo, né? Obviamente depende da idade que a pessoa se encontra, né? Tá certo? Eu falo isso por mim, porque eu tenho 56 anos, né? Eu passei por todo tipo de dificuldade, né? Certo? Foi um bombardeamento a vida inteira, e até hoje também é. Tá certo? Então, olha, tem outro detalhe: a pessoa não viver passando fome, ou passando por apertos financeiros, né? Tá certo? Então, olha, tem essa questão também, modernamente tem certas doenças aí como depressão, síndrome do pânico, né? Tá certo? Então, veja, porque, olha, para muita gente o corpo envelhece e as circunstâncias da vida se complicam. A pessoa vai ficando isolada, então vai dando aquela solidão. Então por isso que ocorre esses negócios aí principalmente depressão, né? Síndrome do pânico, essas doenças dos tempos modernos aí, né? Tá certo? Então a pessoa vai envelhecendo e as circunstâncias parece que vão... Parece não, as coisas vão, por incrível que pareça, para muita gente, não para toda gente. Tem gente que envelhece, conseguiu driblar as dificuldades da vida, enfim, a pessoa vai envelhecendo e a pessoa tem que... É difícil você chegar no fim da vida cercado por pessoas. Normalmente as pessoas vão ficando isoladas, né? Tá certo? E vai pintando aquela solidão, né? Pra muita gente, né? Não é o meu caso. Eu não sinto solidão, né? E carências também, né? Coisas do tipo. Não é o meu caso, né? Tá? Mas pra muita gente é, né? Então, olha, acontece também a necessidade da pessoa fazer uso de remédios e medicamentos diversos. Então, olha, calmantes, antidepressivos, né? A pessoa vai tendo insônia, tá certo? Remédios, você vai ter que tomar remédio que mantém o corpo funcionando, controlado. Tem gente que se você tirar o remédio, a pessoa cai duro, tá certo? Então é remédio para pressão, para coração, diversos tipos de remédios controlados, assim, tá certo? Tá? Então tem gente que vive à base de remédio, muita gente, assim, principalmente depois de 60, 70 anos, assim, tal, que já... Os sintomas da velhice já está bem acentuado, tá certo? Então, olha, eu conheço pessoas com 60 anos que só conseguem dormir depois de tomar calmante. Então tem gente que só consegue dormir, se a pessoa não tomar calmante, ela não dorme. Então, veja que situação, né? Tá? E tem outro detalhe também, ó. Uma coisa que acontece comigo, a pessoa tem que se virar com todas as tarefas do lar sozinha. Tá certo? Então, você não tem com quem compartilhar a administração do lar. Então, se você tem uma mulher, né,
ou algum parente que mora com você, você pode dividir aquelas tarefas e, enfim, o orçamento, aquelas coisas do lar mesmo, né? Tá certo? Os orçamentos domésticos, um lembrar o outro de uma coisa de outra, né? Tá certo? Mas normalmente quem vai ficando sozinho, que no meu caso de muita gente, né? Eu conheço várias outras pessoas que vivem sozinho, porque a esposa morreu, o marido morreu, tá certo? Então ó, você tem que se virar com todas as tarefas do lar sozinho, fazer comida, limpar, lavar, ir no mercado, tudo, tá certo? E torcer para não ficar doente, tá certo? Nem acontecer nenhum acidente, porque se você ficar acamado, não tem ninguém para ajudar, então você tá perdido. Então é complicado, né? Tem que torcer para não ter nenhum problema, né? Então, olha, também tem outro detalhe, afinal de contas, estar sem maiores preocupações, porque é assim, às vezes você fica sozinho, mas você fica preocupado com familiares, pensa em alguns familiares, tá certo? Tá? Então, assim, não ter maiores preocupações, né? Porque a gente aqui e acolá a gente vai pensar, né? Nos familiares da gente, né? Naqueles familiares que a gente gosta, né? Principalmente os mais novos, né? Então você não tem maiores preocupações pessoais ou com familiares, né? Tá certo? Então, olha, depois de 50 anos a gente pode dizer que começa a contagem regressiva, porque cada dia que passa você sabe que é um dia a menos. Então vai diminuindo, porque depois, veja, você viveu 50 anos. Dificilmente alguém vai viver 100 anos, tá certo? E outra também, depois de 50, a qualidade de vida vai diminuindo a cada dia, porque você vai enferrujando. Vai travando, está entendendo? E não compensa muito. Tem gente que quer viver aí 100 anos, mas é besteira, porque a qualidade de vida vai diminuindo a cada dia. Quando você é novo, até uma certa idade, que nem agora, eu estou com 56, ainda estou em boas condições. Precisa ver se eu chegar até os 70 anos, alguma coisa assim, se o corpo vai estar assim ainda, tá certo? Então, esse é o detalhe, tá? O ideal seria envelhecer com qualidade de vida, a pessoa estar satisfeita, né? Tá certo? Mas é muito difícil você estar satisfeito e tal, né? Assim, tá bem, ter conforto, ter prazer nas coisas, né? É que nem eu disse aqui, ó, tudo concorre para você, para te dinamitar mesmo, né? A vida é assim mesmo. Então, quantas pessoas e... Veja, nós também vivemos aqui sob influência do mundo espiritual, então a gente é muito bombardeado por isso aí. Muita gente, né? Acho que todo mundo, né? Tá certo? Uns mais, outros menos, mas... Tá certo? Tudo concorre para detonar a pessoa mesmo, tal, né? Às vezes você tá bem na vida, numa certa idade, uma idade já meio avançada, de repente acontece, é hora que começa a acontecer aqueles problemas sérios, começa a chegar aquelas notícias lá, ó, fulano morreu, teve um desastre e tal, e você leva aquelas cacetadas, né? Tá certo? Então, olha, agora veja bem, lembra que eu falei, teve um vídeo recente que eu falei sobre o norte espiritual. Se você tiver bons fundamentos espirituais, pode tentar ficar próximo do ponto de equilíbrio entre o plano físico e o extrafísico. Então você deve buscar o ponto de equilíbrio entre o plano físico e o extrafísico. É difícil, mas se você conseguir, você sofrerá menos. Esse é o norte espiritual que eu me refiro, você chegar perto desse ponto de equilíbrio entre os dois planos de vida, o plano material e o plano espiritual. Então, ó, essa será a sua garantia para passar pelas provações da vida depois de 50 anos de idade. Tá certo? Então, olha, porque os outros, tanto pessoas como espíritos, assim, eles vão tentar minar o alicerce da pessoa. De algumas pessoas, pelo menos assim, de todo mundo em geral, mas de algumas pessoas em especial. Tá certo? Eu falo isso porque essa é a minha experiência, né? Tá certo? Então eu tô sempre passando uma parte da minha experiência, das coisas que eu observo ou das coisas que eu passo na vida, né? Tá certo? Então, a gente também passa a pensar muito no amanhã, né? Que nem o meu caso, né? Porque a gente sabe o que aconteceu na vida até agora, os porquê disso, porquê daquilo e tal, né? Então, uma coisa que eu me pergunto sempre, né? Na minha vida, depois que eu deixar este mundo, né? Que eu ficar sem esse corpo físico, né? Então, pelo menos eu sou assim, eu acredito que várias outras pessoas na minha idade ou mais velhas pensam também no amanhã, né? Tá certo? No que virá depois, assim. Mas você hoje tem que estar bem, ou razoavelmente bem, né? A gente tem que saber administrar os problemas, as frustrações e a situação toda. Se você tiver razoável hoje, ainda dá para ir seguindo em frente, tá certo? Mas a gente passa a pensar no amanhã, né? Tá certo? No que vem mais para frente aí e tal, né? Tá certo? Então, bom dia a todos.